sou o Marcos Marcionilo, editor da Parábola Editorial. Minha tarefa hoje aqui é apresentar a vocês Letramentos Digitais, o nosso lançamento de outubro de 2016. Letramentos Digitais é um livro feito por um trio de autores, Gavin Dewdney, Nick Hockley e Mark Pegram. Este livro tem uma história interessante no nosso catálogo, porque nós o anunciamos há algum tempo e, infelizmente, a tradução se demorou um pouco. E muitas pessoas, há bastante tempo, vendo o livro no nosso catálogo, perguntam, escrevem, telefonam, querendo saber quando é que o livro vai estar disponível. Pois bem, finalmente ele está disponível, Letramentos Digitais, e eu espero que ele venha a fazer o caminho que nós projetamos quando o contratamos para a publicação no Brasil. Este livro faz uma integração entre práticas inovadoras e ensino de língua. E essas práticas inovadoras decorrem todas das tecnologias digitais pesquisadas em ambientes educacionais. Dois dos autores, Gavin Dewdney e Nick Hockley, são sócios numa consultoria de educação por meio das tecnologias digitais, e Mark Pegram é professor numa universidade australiana chamada Universidade da Austrália Ocidental, e ele trabalha com letramento móvel e letramento eletrônico. Então, são especialistas que se juntaram para fazer um trabalho que muitos pesquisadores brasileiros vêm fazendo já há algum tempo. Se você se der ao trabalho de consultar a plataforma Lattes, verá que existem cerca de 40 grupos de pesquisa que trabalham diretamente ou cuja pesquisa tangencia em algum ponto os letramentos digitais. A própria Parábola vem publicando em suas coleções Estratégias de Ensino e Linguagens e Tecnologias excelentes obras advindas desses grupos de pesquisa brasileiros. Eu me lembro, assim, pensando em pesquisadores como Júlio César Araújo, Roxane Rojo, Ana Elisa Ribeiro, Carla Viana Coscarelli, Wilson Leffa, todos líderes de pesquisa que reúnem em torno de si outros tantos pesquisadores em nível de doutorado, em nível de mestrado, todos professores, todos com atuação em sala de aula, que trabalham com os letramentos digitais. Então, o que foi que me interessou numa tradução? O que foi que me interessou em trazer um livro estrangeiro para o Brasil, numa área na qual nós temos relativa suficiência de produção? O que me interessou foi justamente a possibilidade de contribuir com a discussão que estes grupos já enfrentam e com a possibilidade de levar essa discussão a um grupo maior de leitores, especialmente pensando nos professores que estão em sala de aula na segunda parte do ensino fundamental e no ensino médio, e pensando nos estudantes de letras, nos estudantes de pedagogia, que estão se preparando para iniciar suas carreiras profissionais. Há um público cada vez mais crescente que já se vê afetado pelos resultados e pelas inquietações que essas pesquisas em tecnologias, em letramentos digitais, vêm provocando. Não se pode negar o impacto das novas tecnologias sobre a língua, sobre o letramento, sobre a educação e sobre a sociedade. É preciso dar uma resposta ao impacto que essas tecnologias vêm produzindo sobre o nosso cotidiano, tanto na escola quanto fora dela, ou especialmente
fora dela. As novas ferramentas digitais já estão sendo associadas, inclusive, a mudanças na língua, a mudanças no letramento, na educação. Alguns se juntam num time que lamenta as perdas que as tecnologias digitais poderiam provocar, dizendo, por exemplo, que nós já percebemos um declínio na capacidade de leitura, leitura entendida como um exercício linear de aprendizado, ou que nós teríamos prejuízo nas abordagens mais reflexivas da escrita e da leitura. Outros, especialmente os pesquisadores, entre os quais os pesquisadores brasileiros e certamente os entusiasmados autores de letramentos digitais, veem muitos ganhos, tais como a educação por meio de redes pessoais de aprendizagem, que é um ponto forte deste livro, as redes pessoais de aprendizagem como um instrumento que pode ser desenvolvido tanto por alunos como para professores que se interessem por sua própria formação continuada, e eles também veem como grande ganho a possibilidade de projetos colaborativos baseados nas tecnologias digitais que apontam finalmente para a inteligência coletiva. Os autores Gavin Dudney, Nick Hockley e Mark Pegram enfrentam todas essas questões postas pela chegada das tecnologias digitais à sala de aula, equilibrando-se com grande maestria entre a teoria e a prática. E as perguntas que eles enfrentam, as perguntas que eles se dedicam a responder são muitas. A primeira delas seria, por exemplo, um professor pensando: preciso mesmo me preocupar em ensinar utilizando as novas tecnologias? Será que se eu der esse passo, eu não estou dando abertura para que as tecnologias digitais venham a substituir o ensino presencial? E, dando esse passo, eu estaria apostando num enfraquecimento para não pensar no apagamento da figura dos professores. Outro ponto, as tecnologias não foram desenhadas para a educação. Como é que eu posso adaptá-las? Como é que eu posso incluí-las à minha prática de ensino? Os alunos, muitas vezes, esse é um conceito advindo do senso comum, que os autores desfazem no livro, sabem mais tecnologia digital que os professores. Eu não vou estar num papel inferior em relação aos meus alunos quando eu der a eles voz no campo da utilização das tecnologias digitais em sala de aula? Será que eles não vão querer usar tecnologias digitais o tempo todo numa dispersão, numa balbúrdia que vai me impedir de cumprir um programa de ensino? E será que eu, a essa altura, conseguirei treino suficiente em tecnologias digitais para poder dialogar com os meus alunos em sala de aula? Exatamente isso, porque as tecnologias digitais supõem uma mudança de status entre professores e alunos em sua relação em sala de aula. Para enfrentar essas questões, novas questões são apresentadas e respondidas pelos autores. De qual hardware, de qual software eu vou precisar para começar a pensar em tecnologias digitais em sala de aula? Como vou fazer se eu estou ensinando nativos digitais? Essa é uma pergunta que também é um mito, que também é um preconceito e que é simplesmente derrubada pela argumentação dos autores. E aí eles partem para questões muito práticas. Por exemplo, o que o Facebook, esse site, essa rede de relacionamento social, tem a ver com a minha sala de aula? Que alternativas eu tenho ao Google na hora de indicar pesquisas e na hora de eu mesmo pesquisar? A Wikipédia é uma fonte confiável?
Essa é uma questão, inclusive, que Vera Menezes destacou desse livro recentemente nas redes sociais. O que fazer com o excesso de informação que a internet transborda o tempo todo? Como é que eu vou cortar a informação na medida exata para as capacidades cognitivas dos alunos que eu tenho diante de mim? A multitarefa funciona? Como é que eu vou fazer para ensinar letramentos digitais e, ao mesmo tempo, ensinar língua? E como é que eu vou garantir a segurança dos meus alunos, que ainda adolescentes, que ainda jovens, precisam ser protegidos de uma exposição violenta ao mundo que se abre cada vez que eu abro o monitor, cada vez que eu conecto o smartphone, cada vez que eu ligo o tablet e abro o mundo para esses alunos? Como construir redes e ambientes pessoais de aprendizagem onde eu possa desenvolver novas práticas de ensino? Preciso me preocupar com censura? Preciso me preocupar com vigilância? Essa é uma questão advinda do fato de os autores terem feito um livro pensando no mundo todo, onde a gente encontra regiões nas quais censura e vigilância, especialmente por motivos religiosos, são fatores muito mais preponderantes. Mas não se pode dizer que essa não seja uma questão à qual nós devamos dar atenção entre nós. E uma outra questão muito interessante, que de vez em quando assume áreas de escândalo: como vou lidar com respeito aos direitos autorais e como eu vou evitar o plágio? Como é que eu vou ensinar os meus alunos a entrarem em contato com a informação, mas a não deixarem de elaborar produções próprias, de modo que eu não venha a ter problemas de plágio e problemas de infração de direitos autorais? E, finalmente, as novas tecnologias agilizam ou atrapalham a aprendizagem? Todas essas questões são encaradas e respondidas muito a contento, num diálogo muito equilibrado entre os três autores, de modo que durante a tradução era impossível saber quando era um deles falando. E quando eles recorriam à assessoria de outras pessoas, especialmente na criação de atividades ou na incorporação de atividades que eles descobriam já prontas, eles imediatamente, respeitando a questão dos direitos autorais e para evitar serem pegos em plágio, deram todas as vezes crédito aos colaboradores que vieram a contribuir com a sua escrita. Nesse quadro teórico é que se abre, então, um quadro de 50 atividades propostas para todos os tipos de escola. Há atividades que podem ser aplicadas em todas as escolas brasileiras, seja qual for o seu nível tecnológico. Se se tratar de uma escola de alta tecnologia, a atividade será desenvolvida totalmente em ambiente digital. Se se tratar de uma escola com baixa tecnologia, a atividade será feita com a mediação do professor, utilizando a tecnologia de que ele disponha e depois envolvendo os alunos no desempenho da atividade. E se se tratar de uma escola de zero tecnologia, os autores jamais recusam a velha e boa cartolina, a velha e boa revista para ensinar aos alunos justamente letramentos digitais. Então, há uma riqueza imensa nas 50 atividades que certamente vão supor, ao mesmo tempo, pesquisa e desempenho principalmente do professor, para que os alunos possam ser integrados às tecnologias digitais de um modo sempre atraente, sempre enriquecedor. E isso está garantido pela formação profissional e pela atividade dos autores que escreveram letramentos digitais. Gavin Dewdney é diretor de tecnologia na consultoria que ele criou, chamada The Consultants E,
Ele trabalha com educação desde 1988 como professor, como desenvolvedor de materiais, como gerente de tecnologias da inteligência, como designer de interfaces web usuário. Junto com ele, na consultoria, está a Nikki Hockley, como diretora pedagógica, e ela está envolvida em ensino de língua, formação de professores, desenvolvimento de materiais que possam ser utilizados online e presencialmente desde 1987. E Mark Pegram é professor associado da Faculdade de Educação na Universidade da Austrália Ocidental e tem trânsito especialmente dando cursos em Perth, Hong Kong e Singapura, sempre nas áreas de aprendizado, aprendizagem eletrônica e aprendizagem móvel. Uma coisa é certa: para o ensino de língua permanecer relevante, como nós queremos que permaneça, as aulas de língua têm de abarcar uma ampla gama de letramentos. E essa gama de letramentos vai bastante além do letramento impresso tradicional. As gerações de alunos que vocês estão recebendo em suas salas de aula, as gerações de alunos que vocês irão receber quando estiverem atuando profissionalmente, não permitirão que os letramentos digitais sejam trancados fora da sala de aula. Trancar os letramentos digitais fora da sala de aula é certamente fraudar os estudantes no seu presente e em suas necessidades futuras. Foi exatamente pensando nisso que nós trouxemos como contribuição ao catálogo de letramentos digitais que a Parábola Editorial já tem em suas coleções, letramentos digitais de Gavin Dudley, Nikki Hockley e Mark Pegram. Nós esperamos que este livro faça muito bem à atividade de pesquisa e ao ensino de língua no Brasil. E nós esperamos a contribuição de todos vocês depois da leitura. Por favor, comentem, indiquem e nos ajudem a saber que próximos passos nós daremos em nossa intenção de colaborar com o ensino de língua no Brasil. Muito obrigado, até a próxima.